Primeiro, agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu vou procurar nesses 40 minutos, 45 minutos que nós temos, para dar uma ideia do nosso caso, o caso de compliance da Siemens, que reconhecidamente é uma referência aí quando se trata do assunto. Eu costumo fazer uma brincadeira no início da apresentação, quando tem um público bastante grande. Eu não vou fazer aqui, mas eu vou contar só a brincadeira, como a gente tem feito. Normalmente eu entro no palco sem que as pessoas me apresentem, né? E quando as pessoas não me conhecem, eu faço uma brincadeira simples, entro e pergunto para as pessoas quem daqui do público é honesto, levanta a mão, quem do público é ético e claro que as pessoas rapidamente levantam a mão, até com medo que eu chegue lá e aponte o dedo e falar, você não levanta a mão por quê? Né? Então levanta a mão, todo mundo levanta e acompanha. E aí nessa brincadeira também as pessoas, eu coloco para uma reflexão rápida, que ética não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Né? Não dá para falar eu sou ético até as 5h15 da tarde, daí eu vou para casa não sou mais, ou ao contrário também não tem condições. Todo mundo concorda. E ainda antes de eu começar a apresentação, eu faço minha última pergunta, né, que dá um rebuliço na plateia toda. Bom, então aqui, quem nunca baixou uma musiquinha da internet sem pagar direitos autorais? Se o grupo é de universitários, quem nunca colou, quem nunca tirou uma cópia xerográfica de um livro sem pagar direito para o autor? Quem não passou no sinal vermelho, sabendo que é vermelho? Quem não parou em fila dupla? Quem não passou pelo acostamento? Bom, então não precisa nem continuar, que a maioria já fica constrangida. Sempre tem um ou outro que vai tentar levantar a mão, eu mando abaixar na hora. Falava, mentira também a gente não aceita aqui, que também faz parte de ser antiético. Fala, mentira não dá para esse tipo de brincadeira. E para que isso? A pessoa fala assim, poxa, na vida pessoal não é fácil ser ético. E não é mesmo. É difícil. Principalmente quando a gente está numa sociedade onde onde a sociedade em si aceita alguns comportamentos antiéticos porque acha que não é tão importante, apesar de saber que está errado. Né? Mas quando a gente entra então na nossa vida profissional, e é nesse contexto que a palavra compliance começa a aparecer, né, no contexto da vida profissional, o assunto ainda é mais sério, porque você tem que ser ético todo o tempo, 100% do tempo, em todos os lugares, nas mínimas atitudes. E além de ser ético, você também tem que cuidar da reputação. Então, sem querer entrar na filosofia, o que significa a palavra ética, né? Mas simplesmente para falar, olha, a ética é aquilo que eu sou e a reputação é aquilo que acham o que eu sou. E na vida profissional as duas coisas são importantes. Claro que nós temos que começar primeiro com a palavrinha da esquerda, né? Nós temos que ser éticos em primeiro lugar e depois demonstrar para o mercado que nós somos. Porque se o mercado entender que nós somos uma empresa não ética, não adianta você cumprir todas as leis, porque você é um antiético na percepção do público. E você vai naufragar nos seus objetivos de qualquer maneira. Quando eu criei esse slide aqui, na verdade, não foi nem para falar com o público externo. Foi para falar com o público interno. Isso aqui, vocês vão entender o porquê. Então, fazer uma brincadeira com vocês aqui. Em primeiro momento, imagine que vocês são gerente de vendas. E vocês querem levar o seu parceiro de negócio, o diretor de compras do seu cliente, para almoçar. E você vai pagar um almoço para o seu cliente. A legislação brasileira permite que você faça isso? Permite. Né? Em primeiro momento, você pode fazer. Se esse restaurante for um restaurante de altíssimo nível e você vai colocar uma garrafa de vinho em cima da mesa e esse jantar já não é mais um almoço de negócio, mas sim um jantar que você convidou também a esposa do seu cliente, você levou a sua esposa, já virou quase que um evento. E aí? A lei permite? A lei permite. Né? E para complicar a situação, e se nesse dia é um sábado à noite, e essa pessoa que está na sua frente, na segunda-feira, ele vai decidir, então, para quem ele vai dar aquele pedido, aquele contrato de 100 milhões de dólares, sabendo que esse contrato é a vida ou morte da sua organização.
Se você perder esse contrato, você vai ter que desmobilizar metade do seu contingente de pessoas. E se você ganhar o contrato, praticamente é a sua sobrevivência nos próximos 3 anos. E aí? A lei permite que você leve esse cara para jantar antes? Ela vai deixar você fazer isso e ele vai decidir para quem ele vai dar esse pedido? A lei ainda permite. Mas o que o seu concorrente vai falar se ele estiver na mesa do lado e vir você jantando com a pessoa que vai decidir e na segunda-feira você ganha o pedido? Ele vai falar exatamente a mesma coisa que vocês iriam falar dele se fosse ele que estivesse jantando e ganhasse o pedido. Por quê? Nós somos gerentes de vendas, né? O nosso produto é o melhor, a nossa logística é melhor, a nossa tecnologia é melhor, a nossa solução é melhor, a nossa oferta é melhor, e nós perdemos. Se nós perdemos é porque aquele cara lá levou a mala embaixo, a mala de dinheiro para baixo da mesa, não é isso? E nós estamos falando disso aqui, ó. Está manchando a reputação da nossa empresa, mesmo que nesse jantar não aconteça absolutamente nada. E as empresas começam a perceber que não é uma boa permitir que o gerente de vendas jante com aquele camarada antes, porque nós vamos ganhar, porque o nosso produto é melhor. Para que vai jantar, vai fazer alguma coisa aqui? Então o que a empresa faz? Pela lei, não dá para segurar. Eu tenho que criar uma norma interna. Eu tenho que criar um procedimento interno. E as empresas vão e começam a estabelecer: a partir de agora você não pode mais levar o seu cliente para comer num restaurante acima de 100, 150 reais numa refeição, ou você não pode levar alguém com poder de decisão, ou você não pode levar alguém para jantar ou almoçar que venha a tomar uma decisão num período menos de que 3 ou 6 meses de uma grande negociação, ou então que você não pode levar alguém para jantar que não seja um assunto de negócio. Você vai ter que fazer isso no horário do expediente e assim por diante. Usando uma regra ou uma combinação delas, as empresas começam então a criar regras adicionais. E quando as empresas criam regras adicionais, qual é a primeira reação do público? É ser contra. E o argumento é: pô, já tem leis de monte aí. Outro dia eu ouvi dizer que nós temos no Brasil mais de 180 mil leis, né? Você imagina, pô, mas já tem lei suficiente, vamos aí agora, o nosso time de compliance vem aqui para criar mais lei ainda para nós? Essa é a explicação. As empresas começam a criar leis numa série de lugares onde ainda há lacuna para espaços inadequados, ou para movimentos e atitudes inadequadas. Bom, e vocês imaginem o seguinte: nós estamos falando de ética, reputação. A Siemens é uma empresa de 165 anos de idade, está aí em mais de 190 países, tem de 400 a 450 mil funcionários. Em toda a sua existência ela colocou que a ética fazia parte do seu dia a dia, que a moral era uma coisa principal, que a integridade nos negócios era algo que não poderia ser ultrapassado e transpassado de maneira alguma. E de repente, no final de 2006 e começo de 2007, começam a sair notícias no jornal de que alguma coisa aconteceu. Talvez naquele jantar lá tinha um funcionário da Siemens que realmente passou uma mala de dinheiro para o funcionário público e ganhamos pedido por causa de uma propina, ou de um suborno, ou de alguma atitude antiética. E diversas alegações surgiram e a empresa tinha então que olhar: peraí, será que aconteceu mesmo? E as alegações tinham substância e parecia que eram verdadeiras. Então precisava ser feito alguma coisa, e essas coisas aconteceram num período imediato. Essa foi a forma então que a empresa adotou para: como é que eu vou lidar com uma situação de exposição na mídia, de exposição contra algo que eu sempre falei que eu era idôneo, que eu era ético e assim por diante. Então a Siemens ela tomou 3 ações para lidar com essa situação, e que se ela não tomasse essas 3 ações simultaneamente naquele momento e rapidamente, certamente eu não estaria aqui hoje, né? Primeira ação: demissão do board da empresa mundial.
Saiu o CEO, saiu o CFO, saiu o diretor do segmento 1, segmento 2, segmento 3. Demitiu todos. Inclusive o chairman do conselho administrativo. Né? E sabe qual foi a alegação da demissão de todos eles? Vocês não foram capazes de evitar que essa situação acontecesse. Vocês estão sendo demitidos por incompetência. Porque nós não sabemos se vocês estão envolvidos, nós nem sabemos se as alegações procedem. Mas vocês permitiram que a empresa entrasse numa situação de manchar aquele quadrinho que eu coloquei atrás, a reputação da empresa. Vocês falharam como executivos. Ah, não sabia? Incompetente, não serve para trabalhar. Essa foi a alegação. E outra, se a gente descobrir que vocês estavam envolvidos, aí sim a empresa vai vai fazer um processo civil contra a pessoa física. Né? Porque são duas coisas. Estão sendo demitidos por incompetência, agora vocês serão demitidos, vocês serão processados se vocês tiverem envolvimento com alguma coisa. Então essa foi a primeira ação. A segunda ação foi, então, um acordo com as autoridades da Alemanha, onde a Siemens ela tem a origem alemã, casa matriz na Alemanha, e também com as autoridades dos Estados Unidos, porque a Siemens tem ações na Bolsa de Nova York. Né? E o acordo foi o seguinte: nós não sabemos se aquelas alegações são verdadeiras ou não, mas também nós não sabemos se são só essas alegações que existem, se são só esses os problemas. Nós vamos então promover uma investigação interna mais abrangente possível. Nós vamos pagar tudo e o cliente dessas investigações são vocês, autoridades. Vocês vão receber tudo sem filtro nenhum de tudo que se passa na empresa em todos os países onde ela atua, nos 195 países onde a Siemens está. Durante 2 anos, 6 empresas do mais alto nível e em todos os aspectos, em conhecimento, em qualificação e também em preço, estiveram nos visitando e fazendo as auditorias e as investigações. E vou dizer para vocês, eu nunca tinha visto uma coisa tão pesada quanto essa. Chegou aqui no Brasil praticamente sem avisar, a gente sabia que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido, mas chegaram 2 carros pretos, parecia lá os Men in Black, né, com batedores, desceram os camaradas, foram direto para a sala do presidente, de uma maneira extremamente educada e profissional, entregaram um cartão, falaram: o senhor pode continuar trabalhando, nós vamos olhar tudo que o senhor tem aqui na sua sala, vamos tirar cópia dos documentos que a gente quiser tirar. Tiraram cópia dos computadores, das secretárias, do boy, de todos lá, e levaram tudo que eles queriam e vasculharam tudo que eles queriam. Foi do presidente, do CFO, dos diretores, na minha sala. Foi bom, resultado. Olharam tudo que eles queriam. Voltaram uma outra vez, procuraram os projetos, vieram com uma lista de projetos, fizeram um pente fino em tudo. Fizeram isso em todos os países e depois de 2 anos eles levaram, e claro que encontraram muito mais coisa do que aquelas alegações. Para falar a verdade, aquelas alegações, metade delas nem se comprovaram, mas outras se comprovaram sim. E realmente houve condutas inadequadas na empresa naquele período, dos períodos mais antigos. Na verdade, eu não costumo falar atitude inadequada da empresa, porque foram atitudes de pessoas, né? Mas isso aconteceu, faz parte da nossa história e nós temos que realmente reconhecer. E as outras coisas que foram identificadas na organização, o pacote todo foi entregue para as autoridades e lá foi feito então um acordo. E esse acordo, se fosse levar no lado técnico quanto que isso ia causar de multa, nós estaríamos falando de mais de 3 bilhões de euros. E com todas as atenuantes que foram aplicadas por ser a própria empresa ter levado a maioria dos casos, por ser a empresa ter aberto a sua organização, pela cooperação e tudo mais, a Siemens foi agraciada com a maior atenuação da história. X%, 70%, 75%. E essa maior atenuação, claro que sobrou um resíduo, né, de uma multa acima de $1 bilhão, e que constitui ainda assim a maior multa da história de uma empresa privada, por questões relacionadas aí a compliance. Então, com tudo que foi feito, ainda assim é a maior multa da história, que a empresa pagou praticamente de uma vez só, né? Então essa foi a segunda medida. E a terceira medida, que basicamente é o assunto que nós estamos
que a ideia era trazer esse assunto, a terceira medida foi criar, então, um mecanismo para evitar que essa situação se repetisse, que é um programa de compliance, né? Então, esse programa de compliance é representado por essa figura aqui, que não dá nem para ler aí, vocês que estão mais no fundo, mas eu vou tentar explicar para vocês. Isso aqui é um slide, é uma filosofia quando você fala em programa, né? Ele tem 3 pilares, basicamente o pilar da esquerda é a prevenção. Então, todo mundo sabe que é muito mais inteligente prevenir do que remediar, né? Se nós temos um copo de cristal, né, na beira de uma mesa, é mais fácil você ir lá e tirar o copo dali, né, do que deixar ele cair e depois tentar colar os caquinhos, né? Então, o nosso grande esforço aí, vamos falar, nossos 80% de esforço aí estão focados aí na prevenção, onde nós criamos aí políticas, procedimentos e regras muito claras, muito bem divulgadas, treinamento, conscientização de toda a organização. Mas estamos falando de pessoas. A prevenção, ela não é 100% eficaz, né? Aliás, eu sempre falo assim, que horas são agora? 2h18. Certamente tem alguém nesse momento da Siemens fazendo alguma coisa errada em algum lugar do mundo. Certamente, porque são pessoas. Não é impossível falar que ninguém vai fazer. São 400 mil pessoas. Então, nós temos que ter o segundo pilar, o pilar da detecção. Quando a prevenção falha, nós temos que ter, então, um sistema profissional para identificar, então, o que está saindo de errado. E essa é a segunda parte. E caso isso aconteça e essa pessoa seja identificada, nós vamos para o terceiro pilar, que é o pilar da tolerância zero para má conduta, para má fé. Fez de propósito alguma coisa, fez sabendo que não podia, tolerância zero para qualquer nível na organização. Aliás, quanto mais sobe na organização, mais forte é a pancada, né? Então, muitas pessoas não acreditavam no início do programa e hoje nós temos N exemplos. À medida que você vai subindo na hierarquia da organização, com mais senioridade, com mais capacidade de discernimento, aquele mesmo ato é mais passível de uma punição pesada do que uma pessoa que acabou de entrar e fez de repente por uma imaturidade, né? Mas esse é um PowerPoint, como eu disse, né? Precisava de alguma maneira então ser colocado em prática. Foi criada uma estrutura, pela primeira vez uma estrutura dedicada full time na questão do compliance. Nós estamos falando aqui em mais, num primeiro momento havia cerca de 600 pessoas, hoje estamos falando de mais de 500 pessoas no mundo trabalhando no assunto compliance. E foi então ali desenhado a partir então de 2007 e começo de 2008 a nossa norma, né? Nós chamamos ali a nossa ISO 9000, né, de compliance, que era representada por essa figura no início do programa. Hoje a gente nem usa isso mais, ela evoluiu, tem uma outra coisa, mas eu gosto de manter aqui a carinha do nosso programa de compliance quando ele começou, né? Então, nosso kit anticorrupção, aqui, com todos os tópicos, aqui abrangendo, então, o assunto de como e o que nós deveríamos fazer para garantir que esse programa aqui realmente funcionasse. O início foi uma situação de muito estresse, resistência de tudo quanto é lado, pessoas conservadoras que não queriam mudar as suas formas de atuação. Nós vamos ter que mudar isso, mudar aquilo, não aceitavam muito bem, claro, isso acontece em qualquer lugar. Mas nós fizemos uma pesquisa, o sistema foi implantado basicamente entre dezembro de 2007 e março de 2008 em todo o mundo simultaneamente. Foram 2 meses e meio para fazer tudo e fazer o sistema estar rodando. Foi uma loucura, uma pressão terrível e o recado para a organização era o seguinte, textualmente eu falei isso para todos, do alto nível, média gerência. Pessoal, essas regras que vocês vão aprender agora, vocês têm que seguir na totalidade. Não tem espaço para cumprir 99%. Vocês têm que cumprir 100%. Quem não quiser cumprir os 100%, vocês podem procurar outra empresa. Não tem meio termo. Esse recado foi falado para o CEO, foi falado para o CFO, para os diretores, foi falado para os gerentes gerais, para o middle management, para o chão de fábrica. É assim. Gosta ou não gosta da regra, é assim.
E tinha regra que eu também não gostava. Como ainda tem regra que eu não gosto, que eu não concordo. Mas enquanto tem a regra, você tem que cumprir. Se você não gosta, você leva o assunto para frente para que alguém pense para ver se tem que melhorar alguma coisa. Enquanto isso não é feito, você tem que cumprir a regra. E nesse clima nós estávamos até preocupados e fizemos uma pesquisa. E essa pesquisa perguntava basicamente para as pessoas se elas gostaram da ideia de implantar um sistema ligado à ética, ligado à integridade nos negócios. E quando a gente foi estipular uma meta para isso, a preocupação é, poxa, nesse clima, provavelmente a maioria vai achar que não é bom, que não é legal, tal. Mas o resultado fez com que eu colocasse essa figurinha aqui nesse slide, né? Porque nós obtivemos mais de 80% e foram quase 100 mil respostas a essa pesquisa dos funcionários a nível mundial, que aprovaram a ideia e acharam que realmente o caminho estava correto. E vocês sabem qual foi o país que teve a maior nota aqui de satisfação? Não precisa ninguém cair da cadeira, mas foi o Brasil. Nós tivemos um índice de 95% de aceitação do programa e de pessoas dizendo, puxa, era isso que eu esperava que acontecesse, porque eu não acho, não gosto, não é contra os meus princípios, tudo isso que acontece fora do nosso país, né? Bom, do lado externo também nós tivemos aqui uma reviravolta nos índices anteriores, que nós tínhamos praticamente nesse índice que mede a capacidade da empresa em lidar com as questões de compliance. Em 2007 nós tivemos praticamente zero no índice. Em 2008 nós tivemos um valor acima de 90%, que já nos colocava como a melhor empresa no segmento eletroeletrônico. Em 2009, 100%, e mantivemos esse patamar de lá para cá, né? Bom, isso aqui eu falei geral da Siemens no mundo, né? E no Brasil, o que nós fizemos de diferente? Então, quando nós fomos começar a falar do compliance na Siemens do Brasil, e eu assumi essa função, imediatamente quando estourou ali o escândalo, eu vim para a área de compliance, apesar de ser engenheiro, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, mas é advogado, né, tal, né? Depois eu vou mostrar para vocês que o que menos importa é a sua formação, tá? Se você é advogado, administrador, médico, engenheiro, psicólogo, não importa. O que importa eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? É um segredo, tá? Bom, então, me veio o seguinte, já que nós vamos fazer um trabalho bem feito e vamos fazer um trabalho que dure pro resto da vida, né? E não simplesmente fazer um trabalho para mostrar para o auditor vai embora, eu coloco as coisas na gaveta e volto a fazer aquilo que eu fazia anteriormente, né? Não é essa a ideia. E a resposta está aqui, ó. Precisamos de uma gestão do compliance. Não um programa, não um sistema, não um mecanismo, nós precisamos de gestão. E o que é gestão quando a gente fala em compliance? Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente qual é a ideia, tá? Primeiro, nós precisamos montar um sistema, algo que funcione sistemicamente, algo que, por si só, uma vez montado, ele não depende mais das pessoas lembrarem, opa, hoje é terça-feira, dia 22, será que, eu tenho que fazer uma reunião com o RH, nossa, eu tenho que tratar o quê mesmo? Olha na pasta, não sei onde está a pasta, então fala sobre qualquer coisa. O sistema ele funciona independentemente das pessoas. Uma vez tendo um sistema, eu tenho que criar então uma forma de medir se nós estamos indo para a direção correta. Tem o sistema, tem o relógio, tenho que saber se ele está adiantado ou está atrasado, né? Eu tenho que montar então uma forma de medir para garantir que a performance do sistema é aquela que eu espero. E aí eu tenho que ter uma governança, uma forma de como que as coisas vão acontecer, né? Uma estrutura adequada para isso. Esses três elementos já seriam suficientes para eu ter um bom sistema de gestão. Mas eu não estava querendo um bom, eu queria um excelente aqui. Então nós criamos também um outro tópico que era relacionado a ferramentas, para profissionalizar então a nossa gestão do compliance. Rapidamente surfando por cada uma desses elementos aí, então vou começar com o sistema. Primeira coisa, como é que eu monto um sistema? Eu preciso de uma estratégia.
mesma ladainha de sempre, né? Para montar a estratégia, eu tenho que saber onde eu estou e tenho que saber onde é que eu vou chegar. Onde eu estava era fácil, eu estava no fundo do poço, né? Estava no meio, né, do caldeirão ali, e eu queria chegar em algum lugar. E quando nós falamos que queríamos chegar nesse ponto aqui, ó, né? Algumas pessoas riram, né, na época. Poxa, mas como é que nós vamos fazer para nós aqui no Brasil virar um benchmark mundial dentro do grupo, né? Como é que nós vamos fazer para ser referência? Eu falei, eu não sei ainda. Mas se a gente não mirar lá na frente para ser o melhor, a gente vai ser medíocres. E não é isso que nós queremos, né? Então, vamos desenvolver junto aí como é que nós vamos fazer para chegar aí na nossa visão. Vou fazer uma pergunta para vocês. Posso abandonar o microfone? Não. Não sai. Então tá bom. Então, por conta dos nossos colegas que estão nos vendo aqui, eu vou manter então o microfone aqui. Então. Perfeito. Então tá bom. Como é que eu faço para ser então a referência no tema compliance? Eu preciso, no mínimo, duas coisas. Apoio da alta direção, pessoas certas no lugar certo. Apoio da alta direção é óbvio, né? Você imagina a gente impor uma mudança cultural na empresa, ou mudança de atitude, e uma pessoa fala, não vou mudar. Você fala, ou muda ou tá fora. Imagina se o presidente fala assim, não, esse cara não vamos mexer com ele. Não dá. Matou o programa. Por que esse cara é mais bonito do que o outro? Negativo, né? Então, se não tiver o apoio da alta direção, não funciona. Eu falo para as pessoas, se vocês vão montar um programa de compliance e você não tem o apoio da alta direção, pode mudar de empresa, nem comece. Não vai funcionar. Não perca seu tempo. Não funciona. Se você quer ficar na empresa, você vai ficar convencendo o seu... até você conseguir convencê-lo. Quando ele estiver convencido, aí você vai trabalhar. Porque senão, você vai perder seu tempo. Tá? Pessoa certa no lugar certo. É isso que eu queria mostrar para vocês. O que é a pessoa certa no lugar certo? O assunto compliance é um assunto, no começo da implantação, principalmente, ele é indigesto. As pessoas ficam com receio, as pessoas ficam com medo. Então você tem que ter uma pessoa que tem um perfil adequado para aquilo. E esse perfil adequado não é engenheiro, nem advogado, nem médico, não é isso. É o seguinte, ó. Essa é o segredo que eu já falei para mais de 5.000 pessoas, tá? Mas é a seguinte. O profissional de compliance, ele tem que conseguir combinar duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser duro o suficiente para fazer com que toda a regra seja cumprida por todas as pessoas na organização. Seja o mais baixo nível hierárquico da organização, seja o presidente. Se ele estiver numa reunião e o presidente falar, vou fazer tal coisa e não pode, ele tem que ter a coragem de levantar a mão e falar, não pode. Não pode por causa disso. Ele tem que fazer isso. Como nós estamos, por exemplo, dentro da Siemens, nós tivemos um apoio da alta direção muito forte. Então é fácil fazer isso. Então eu chegar e falar, não pode, porque todo mundo me apoia. Não pode, é fácil. A outra coisa que ele precisa combinar, que é aí que é o mais difícil, ele tem que ser amável na organização. Ele não é inimigo das pessoas, ele é só colega. Então ele tem que convencer as pessoas de que aquilo não pode. E aí que está o pulo do gato. Ele tem que ser duro e ao mesmo tempo amável. Então ele tem que ter um poder de convencimento muito grande, ele tem que conhecer muito bem a matéria, tem que conhecer as pessoas e tem que conversar com as pessoas para chegar lá e falar assim, olha, você não pode fazer isso, meu amigo. Claro que se a pessoa insistir, vai chegar e falar, não vai fazer e acabou. Mas esse não vai fazer e acabou é o último recurso. Ele tem que convencer a pessoa. Porque se a pessoa não estiver convencida, na hora que ele virar as costas e for embora, tchau. Nós temos uma estrutura de, aqui, eu falei para vocês, 500 pessoas e 400 mil funcionários no mundo. Não dá. Tem 1.000 para cada um. Como é que eu vou garantir que o cara não está fazendo a coisa errada? É só no convencimento. Certo? Bom, isso aqui é só para lembrar as pessoas o seguinte, ó. Quando você não tem um apoio aqui, ó, esse cara tem que começar a ele buscar. Porque às vezes o apoio não cai no nosso colo. Né? Às vezes é uma empresa, uma afiliada, uma empresa que acabou de ser comprada, uma empresa que... Né? Você tem que ir lá e criar oportunidade, vender a imagem, convencer as pessoas, tem que conquistar a alta direção. E se você não fizer isso, nem comece. E não vai dar certo. Tá? Bom,
Feito isso, ele vai então trabalhar, tem duas formas, ou trabalha em equipe ou trabalha de forma individual. Aqui o único recado é o seguinte: buscar sinergia, ser cooperativo, ter qualificação, estudar matéria, é tudo fácil. Comportamento não tem conversa. Se a pessoa não tem um comportamento adequado, não tem treinamento que ajude. Troque a pessoa imediatamente. Esse é o recado. Departamento do compliance, se a pessoa não tiver o comportamento adequado, não adianta insistir. Troque. Fim. Não dá tempo para você treinar a pessoa. As pessoas podem mudar daqui 10 anos. Não tem tempo. Você está numa empresa, você tem que resolver. Certo? É duro? É, mas é assim. É assim. Porque se você tiver uma pessoa no teu time com um comportamento inadequado, ela vai derrubar todo o seu trabalho. Com isso, você vai então fazer o seu processo sistêmico, vai medir, vai olhar os resultados, analisar, propor medidas de melhoria, melhora o processo, faz isso aqui rodar bem rápido, você vai chegar lá, não tem erro. Não tem como não chegar. E assim foi, e é assim que nós chegamos lá. Eu sempre coloco aqui a missão do compliance, né? Mas eu só enfatizar um ponto, que esse é perene. Colocar o compliance no DNA da organização. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: não quero ter pessoas fazendo coisas certas na minha empresa porque tem uma lei por trás. Eu quero ter as pessoas fazendo as coisas certas na empresa porque eles estão convencidos de que isso é o caminho correto. É isso que significa colocar o compliance no DNA das pessoas. Isso aqui é trabalho ad eterno. Tem pessoas entrando e saindo da empresa a todo momento, tem empresas sendo adquiridas, empresas saindo, ou seja, isso aqui não tem fim. E se você parar de fazer, a pessoa esquece. Ela tem outras prioridades. Então, o trabalho de conscientização, treinamento, comunicação, isso não acaba mais. Esse slide aqui, gente, é só para mostrar para vocês, eu não vou entrar no detalhe, que nós sistematizamos todas as atividades, todos os processos, todos os controles na organização, de maneira que o output de uma atividade virava o input da próxima, e tudo isso dentro dos procedimentos distribuídos para todos na organização, na nossa intranet, de forma que se a gente precisar substituir uma pessoa, se uma pessoa tiver uma promoção, uma proposta, alguma coisa assim, essa pessoa é substituída e a organização inteira nem percebe. As pessoas entram, estudam, aprendem e tal e começam a trabalhar. Tá? Com isso nós tínhamos então o nosso sistema montado, formalizado, distribuído, passado para todo mundo, e aí nós precisávamos do próximo passo. Sistema de medição. Como é que eu crio um sistema de medição? Então, olhando para o nosso sistema de compliance, a nossa estratégia, filtrando isso com todos os requisitos internos ou externos, a gente consegue identificar o que é crítico numa empresa. O que é crítico em cada atividade, em cada processo, em cada controle, em tudo aquilo que a gente faz. Uma vez identificado o que é crítico, eu consigo então montar o meu indicador. E aqui sim, quando ele é crítico, eu consigo montar o meu indicador chave. Então, KPI é de indicador chave. Eu sempre falo para as pessoas, olha, quando nós falamos KPI, Key é K-E-Y. Key não é Q-U-I. Né? Porque às vezes a gente escuta, vamos montar KPI, vamos fazer reunião para montar KPI. Não. Esse tipo de análise que você consegue fazer para montar os seus indicadores e identificar quais são os chaves. Tá? Uma vez identificado quais são os indicadores chaves, nós montamos então em 2008 o nosso Balance Scorecard de Compliance. O Balance Scorecard de Compliance ele segue a teoria do Kaplan e Norton, acho que todo mundo conhece, né? Os 4 pilares, né? Então aqui em cima nós temos a perspectiva clientes, depois a perspectiva financeira, investimento, custos, a perspectiva pessoas, clima organizacional, etc. Aqui processos. Mas eu coloquei uma perspectiva adicional, que é a perspectiva governança aqui. Então esse painel de bordo aqui me dá todas as informações que eu preciso para poder gerenciar o meu sistema sentado na minha mesa. Inclusive das empresas adquiridas pela Siemens, onde eu sou responsável. Então aqui é só o BSC do Brasil, eu sou responsável da América do Sul, então eu tenho o meu BSC também da América do Sul. Né? Então, como tem muitos indicadores,
aqui, e essa foi uma prerrogativa minha, eu decidi ter muitos indicadores, né? Aquela história de BSC não pode ter mais de 20 indicadores, né? Essa é um bullshit, né? Realmente é uma besteira muito grande que alguém, acho que, ou entendeu errado a teoria, mas disseminou isso para tudo quanto é lugar, né? Vocês podem até imaginar, né? Você vai fazer uma viagem, vai entrar num Boeing e a Boeing acabou de implantar o BSC. Aí está lá na frente o comandante e fala assim, olha, vocês aqui estão entrando no Boeing, eu acabei de implantar o BSC, então tá vendo minha cabine aqui, eu tenho só 20 indicadores, né? Só 20 reloginhos. Aqueles outros 40 eu tive que quebrar, porque não posso usar. Então nós vamos fazer a viagem só com esses 20. Você ia viajar? Não, nem eu. Nem eu, tá? Então uma empresa não é para ter só 20, é para ter quantos forem necessários, tá? Então, como tem bastante, nós temos aqui dentro da nossa ferramenta, passando o mouse por cima do indicador, você tem todas as descrições aí dos indicadores, qual é o procedimento, o que significa o verde, amarelo e vermelho. Se eu quiser saber o histórico dos indicadores, a composição de cada uma dessas linhas aqui, para perceber onde que o problema está, de fato. Por exemplo, aqui está ok, aqui está ok, opa, problema aqui. Então eu consigo bater um clique no mouse aqui e identificar onde que está o problema, se está em São Paulo, no Rio, em Canoas, em Belo Horizonte, onde que a coisa está acontecendo, para que se eu for tomar alguma ação, eu tome ação cirúrgica. Eu preciso tomar uma ação de melhoria no treinamento, eu vou fazer onde está o problema, e não fazer uma ação pulverizada de toda a organização passar pela mesma medida, né? Então assim eu consigo identificar exatamente onde está um problema quando ele aparece aqui no meu BSC. Outra coisa que vocês podem observar é que cada indicador aqui tem sempre dois números, né? O número atual, o número passado, justamente para a hora que eu faço uma medida, eu não quero saber se a medida foi implantada. Não é esse o espírito da coisa. Eu quero olhar se o amarelo virou verde. Porque se ele não virou verde, não resolveu. Tem que fazer de novo. Então, batendo o olho, eu sei se a coisa está indo para o caminho certo ou não. Por exemplo, batendo o olho. Opa, ó, não está resolvendo o que vocês estão fazendo. Vocês têm que mudar a forma de atuação, tá? Outra coisa, nunca eu vou ter um painel aqui todo verde. A partir do terceiro, quarto mês seguido, que o indicador está verde, meta, dá uma apertadinha na meta. Sobe a barra, porque fica sem graça um jogo assim. Tá fácil, tá conseguindo, não tem mais graça. Sobe a meta, fica mais difícil, imediatamente vira vermelho. O responsável tem que correr atrás para virar amarelo, para virar verde de novo. Tá? É assim que a gente melhora, ok? Bom, aqui é o terceiro elemento da gestão, que é a governança, né? Vocês podem ver aqui a estrutura, essa é a nossa estrutura atual. Aqui é o grupo das pessoas que trabalham dedicados 100% do tempo no meu departamento, responsável pelo compliance, é o Regional Compliance Officer, né? 10 pessoas. E aqui está a grande sacada do Brasil comparado com todos o resto do mundo. A criação dessa estrutura em 2007 levou a gente a conseguir chegar no benchmark rapidamente. Essa estrutura basicamente funciona assim. Tem até uma representante que veio aqui me ajudar, a Mari, né? Aqui. Então, são pessoas de alto grau de conhecimento de suas áreas específicas. São pessoas que trabalham em determinadas áreas. Cada um dessas pessoas aqui conhece os seus produtos, os seus negócios, os riscos, os desafios, os problemas, as pessoas, os concorrentes, etc. De forma que eles trazem para nós aqui o conhecimento necessário para a gente fazer o trabalho do dia a dia. E a nossa função aqui é capacitar o pessoal com a experiência e com o conhecimento do compliance em si, para que esse povo possa cheirar no dia a dia se tem algum risco adicional, alguma coisa a mais para ser feita, né? Então esse é o modelo dos Champions, que já virou reconhecido a nível mundial, virou obrigatório em todos os países, né? Uma criação nossa. Aí é um fator crítico de sucesso para nós. E outro ponto da governança é a sistematização de todo tipo de fórum e todo tipo de análise crítica que existe na organização quando se fala em compliance. Aqui nós estamos falando mais de 200 fóruns diferentes, né?
só de reuniões de negócio deve ter umas 30, onde os assuntos são tratados com uma periodicidade adequada, num modelo adequado, por pessoas definidas específicas para esse fim, né? Aqui. Por fim, o quarto tópico é a questão das ferramentas, onde aqui é um slide congelado de 2009. Nós tínhamos essas ferramentas, hoje nós temos praticamente o dobro, onde a ideia realmente é profissionalizar todo tipo de approach, todo tipo de atividade que nós fazemos dentro da organização, para que a gente tenha um standard profissional e a certeza de que estamos isentos de erros humanos nas nossas atividades. Tudo isso migra para o nosso Balance Scorecard, né? Qualquer coisa que está acontecendo aqui vai e eu consigo, na minha mesa, ver o que está acontecendo. Ok? O meu último slide, então, para encerrar a minha apresentação, é o seguinte. Nós fizemos uma lição de casa árdua, muito complexa, complicada, que trouxe uma exigência de esforço muito grande. E em 2009 nós estávamos com a seguinte sensação: fizemos bastante, mas nós podemos fazer mais, principalmente fora da organização e contribuindo com a experiência que nós tivemos. Onde nós batemos a cabeça, a gente conta para os outros, para que eles não batam igual. Onde nós fizemos a coisa legal, a gente passa a informação para os outros e podemos contribuir isso para fora da organização, de maneira a tentar isso aqui, gente, ó, acabar com a corrupção no mercado, né? Aqui é uma saída de uma prova de 100 metros rasos, né? Onde 2 aqui estão com uma malinha de dinheiro, tá vendo? Eles estão correndo na frente dos outros, eles estão com vantagem, uma vantagem ilícita. O que nós queremos é igualdade de todos os competidores e ganha aquele que tiver o melhor produto, aquele que tiver a melhor qualidade, a melhor tecnologia, o melhor preço, aquele que conseguir realmente fazer o melhor trabalho, né? Então, esse slide aqui, ó, ele está abaixo de um conceito chamado Collective Action, que foi criado pelo World Bank Institute na Europa, com o apoio da Transparência Internacional, que tem diversas formas diferentes, mas onde a gente está buscando, então, através de ações coletivas entre diversas empresas, levar, então, a cultura da ética e integridade para os negócios. Nós temos atuação aqui em câmaras de comércio, em associações de classe, participamos de diversos grupos, patrocinamos um projeto grande aí do Ethos, que é o projeto relacionado à Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Nós estamos aqui colocando 3 milhões de dólares nesse projeto, que é um projeto de 5 anos, onde nós estamos buscando mobilização social, transparência e tentando criar um legado para o futuro na questão cultural, para que depois que passarem os grandes eventos, nós tenhamos aí um país mais justo e um país mais ético e mais íntegro, começando pelos negócios, mas também passando por toda a população. Concluindo aqui a apresentação, eu gostaria de deixar para vocês, está aqui o meu e-mail. Nós abrimos a empresa uma vez por mês para os interessados. Essa rápida apresentação que eu fiz aqui em 40 minutos, normalmente eu faço em 3 a 4 horas, colocando os detalhes de cada tópico que a gente está abordando. E nós temos recebido aí nos últimos 2 anos, pouco mais de 2 anos, entre 100 a 150 diferentes empresas. Estamos falando de concorrentes, clientes, fornecedores, empresas de outros segmentos que não tem nada a ver conosco, pessoas físicas, universidades, instituições gerais, ONGs, até instituições religiosas e que têm ido até a nossa empresa para conversar sobre compliance e para ter um bate-papo que possa de alguma forma trazer alguma contribuição para o nosso país. Então vocês todos estão convidados, né? Nós fazemos isso com grupos sempre pequenos, de 10 a 12 pessoas no máximo, numa sala, todo mês as pessoas se inscrevem, a gente marca e a gente pode conversar. É isso, gente, muito obrigado aí, obrigado a vocês aí que estavam nos assistindo.